Presença dos senhores, da senhora vereadora, dos senhores vereadores, da comunidade, dos ouvintes da Excelsior, dos internautas, de uma forma carinhosa a todos os presentes, em particular aos nossos jornalistas, Carlos Henrique, ao Gerson, nosso vereador e jornalista, a todas as lideranças partidárias. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária da Câmara de Vereadores, que se realiza nesse 12 de janeiro de 2015. De imediato, convido os presentes para que, de pé, acompanhemos o hino nacional. Solicito ao secretário executivo que faça a leitura da Bíblia. Lucas, capítulo 21, versículos de 32 a 33. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Discussão e votação de atas. Pergunto ao plenário da possibilidade, já que nós temos uma quantidade grande de atas, são ao todo 11 atas, se podemos votar em bloco. Bancada do PMDB? Favorável. Favorável. Bancada do PSDB? Bancada do PRB? Favorável. Bancada do PP? Favorável. Então, eu coloco em discussão as atas número 66 de 2014, da 25ª sessão extraordinária, 67 da 42ª ordinária, 68 da 26ª extraordinária, 69 da 27ª extraordinária, 70 28ª extraordinária, 71 da 43ª sessão ordinária, 72 da 29ª sessão extraordinária, 73 da 44ª sessão ordinária, 1 de 2015 da primeira sessão ordinária deste ano. Palavra à disposição dos senhores vereadores. Em votação, atas 66, 67, 68, 69 até 73 e 1 de 2015. Vereadores favoráveis, primeiros sentados, contrários, se levante. Aprovadas por unanimidade. Solicito à secretária que colha a assinatura dos senhores vereadores nas atas que acabamos de aprovar. E solicito igualmente ao secretário executivo que leia o expediente.
Moção número 1/2015, do vereador Jaime Schaumleffel. Moção para aplaudir a passagem dos 100 anos de fundação da Sociedade Recreio Gramadense. Pedido de informação número 1/2015, do vereador Evandro Mosquen. Solicita informação sobre contratos com empreiteiras de pavimentação asfáltica. Pedido de providências número 15/2015, do vereador Celso Fiorese. Solicita instalação de iluminação pública na rua Quirino Ari Candiago, no Lago Negro, que liga ao bairro Casa Grande. Pedido de providências número 16/2015, do vereador João Teixeira. Solicita alargamento na rua Pedro Tomazelli, Vila do Sol. Pedido de providências número 13/2015, da vereadora Manu Cagliari. Solicita a colocação de aparelhos de ar-condicionado nas dependências da Escola Municipal Moisés Beze, bairro Várzea Grande. Pedido de providências número 14/2015, do vereador Evandro Mosquen. Solicita do Executivo projeto de lei que isente o IPTU de policiais civis, policiais militares, policiais rodoviários e do Corpo de Bombeiros. Pedido de providências número 19/2015, do vereador João Teixeira. Solicita estudo de viabilidade para a reavaliação dos valores percebidos pelos conselheiros tutelares de Gramado. Pedido de providências número 17/2015, do vereador João Teixeira. Solicita instalação de redutor de velocidade na rua Guilherme Dalry. Pedido de providências número 18/2015, do vereador João Teixeira. Solicita manutenção e ou reforma do prédio que abriga o Conselho Tutelar de Gramado. Pedido de providências número 12/2015, da vereadora Manu Cagliari. Solicita a readequação da rede de luz da Escola Municipal Presidente Vargas, bairro Avenida Central. Projeto de lei número 1/2015, do Poder Executivo. Altera a lei número 3.325, de 29 de outubro de 2014, e a lei 3.336, de 4 de dezembro de 2014, para a criação da modalidade de aplicação e da outras providências. Projeto de lei número 3/2015, do Poder Executivo. Altera dispositivos da Lei Municipal número 2.531, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o pagamento parcelado, remissão e cobrança de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. Projeto de lei número 4/2014, do Poder Executivo. Autoriza o município de Gramado a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de lei número 2/2015, do Poder Executivo. Autoriza o município de Gramado e a Autarquia Municipal de Turismo, Gramado Tour, a adquirir ações do Cine Embaixador. Projeto de lei do Legislativo número 1/2015, de autoria do vereador Jaime Schaumleffel. Concede homenagens a entidades e ou associações. E projeto de lei do Legislativo número 2/2015, de autoria da vereadora Manu Cagliari. Dispõe sobre a publicação no site oficial da Prefeitura Municipal de Gramado da relação de medicamentos existentes, faltantes, bem como do local onde encontrá-los e a previsão de recebimento dos mesmos na rede municipal de saúde e da outras providências. De acordo com o artigo 127, item 2º do Regimento Interno, com até 10 minutos para cada orador, solicito a ilustre vice-presidente, vereadora Manu Cagliari, que assuma os trabalhos. E, de pronto, lhe peço a palavra. Com a palavra, o vereador Jaime Schaumleffel. Renovo cumprimentos a todos presentes, aos senhores vereadores, à senhora vereadora, particularmente a vereadora que preside a sessão nesse momento, querida vereadora Manu Cagliari. Gostaria de aproveitar esse espaço para tratar de alguns assuntos. Primeiro, cumprimentar todas as pessoas que colaboraram, contribuíram com o 29º Natal Luz de Gramado, que ontem terminou e que fez efetivamente nesses 72 dias momentos inesquecíveis e momentos importantes para todos os segmentos de Gramado. Natal Luz, pela sua grandiosidade, pela sua importância, representa divisas, representa encantamento, representa tudo que nós temos de qualidade, de melhor em termos de eventos, não só para Gramado, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e até fora dele. É um evento que efetivamente
merece ser gizado. Quero daqui saudar toda a organização, e aqui tem um dos organizadores presentes, meu querido amigo Gerson Soros. Parabéns, recebo em nome de todo o conjunto que trabalhou, o abraço carinhoso e o reconhecimento pelo importante trabalho prestado a Gramado, que isso é mais importante de tudo, é a prestação grande, imensa, dos serviços prestados a Gramado. Quero saudar o presidente da Gramado Tour, João Pedro Tio, pelo seu brilhante desempenho, pela forma como conduziu, com a capacidade e a coragem de quem efetivamente sabe o que está fazendo e a que veio. Portanto, cumprimento o João Pedro e cumprimento em nome dele todas as pessoas que compõem a Gramado Tour, a diretoria, os funcionários e todos os que se envolveram nesse espetáculo que se chama Nataluz, tido e havido com o maior espetáculo do Brasil de Natal e um dos maiores do mundo. O segundo assunto diz respeito às questões, não da Petrobras, que são por demais conhecidas, no que diz respeito ao petrolão, todos conhecem, de A a Z, de Z a A, mas as repercussões, os desdobramentos que estão causando. A conta, mais uma vez, veio para nós, para o contribuinte. Só para dar um dado, que eu julgo importante, que impacta exatamente em cada cidadão, é o preço, o aumento do derivado de petróleo, que é o asfalto. No mês de novembro, ele aumentou 10,21%. E não satisfeitos, no mês de dezembro, mais um reajuste, dessa vez de 18,3%. Portanto, nós tivemos um aumento de 38,44% no asfalto de novembro a dezembro de 2014. Esse é o governo que nós temos. É com esse governo que se pretende resolver os problemas desse país. Nós vamos pagar a conta da roubalheira, da vergonha que aconteceu lá. O povo desse país, mais uma vez, é instado a pagar a conta daqueles que não souberam administrar, aqueles que não foram corretos nem honestos e que patrocinaram um dos espetáculos mais degradantes da história desse país. E aqui está um exemplo disso. A conta está vindo. E, de outra parte, eu gostaria de aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre a questão séria que envolve, já falei, da questão séria que envolve a água de Gramado. Eu gostaria de lembrar que a questão da água transcende as questões meramente administrativas ou de gestão. A questão da água é vontade política. E vontade política tem quem tem capacidade para fazer. Quem não tem capacidade para fazer não tem nem vontade política, porque não consegue fazer absolutamente nada. E, infelizmente, foi o retrato que nós vimos na questão da Corsã nesse último governo. Já dizia o filósofo Tales Mileto, vou pedir licença ao Giovanni, que usa muito passagens com autores. Então, o filósofo Tales Mileto, há 600 anos antes de Cristo, ele dizia: a água está na origem de todas as coisas. E é uma verdade absoluta. Para os astronautas que veem a Terra de cima e dizem que o planeta da Terra é azul, faz parecer que temos água em abundância. Mas a água que temos realmente não passa, a água de consumo não passa de 2% de toda a água que temos. A Terra é constituída de 97% de todos os recursos hídricos que ficam em oceanos e mares gelados. Água imprópria. Nos sobra 1% de água potável, desses 2%. Maior parte de difícil acesso. A situação se agrava quando vemos uma parcela inaceitável do que podemos usar e que é desperdiçada. Para que se dê uma ideia, aqui no município de Gramado o desperdício é da ordem de 30%.
e às vezes chegando a 40% quando temos problema na adutora. É importante que se frise que no Brasil temos grandes recursos hídricos. Temos sentido escassez nos últimos tempos. E esta é a palavra de ordem no planeta. A seca, particularmente na região sudeste, os reservatórios de São Paulo, o principal deles, o Cantareira, está com 10% da sua capacidade, considerando-se o volume morto, de qualidade que não sabemos. Diante desse futuro, de contornos drásticos do Brasil e o mundo, se debruçam sobre o que fazer e que fontes de abastecimento utilizar para a humanidade. Que futuro nós teremos se tivermos a falta desse bem que é indispensável? De que forma os governos deverão administrar essa difícil situação da falta d'água? E, particularmente, aqui em Gramado, onde nós dependemos de uma adutora que vem do Poço da Faca, passando por Canela. E que em Canela, quando falta água, eles têm lá um desvio da nossa água, da nossa adutora, uma chamada borboleta, que é aberto para atender Canela também. E aí vem só a sobra. Gramado tem um reservatório da ordem de 3 milhões e meio de litros de água. E tem um consumo de 1 milhão aproximadamente dia. Essa é a situação que nós temos que analisar e nos debruçar sobre ela. E esse reservatório, para quem não sabe, está junto ao Hotel Serrano. Antigamente eram as canchas de tênis, as quadras de tênis, e ele estava abaixo delas. E, portanto, hoje nós temos desse 1 milhão de litros, porque, na verdade, se bombeia 1 milhão e 300 mil litros, mas chegam a Gramado e são utilizados, tirando-se os 30% de perdas, 1 milhão de litros. Isso significa que nós estamos com a nossa situação no limite. Num limite muito perigoso, num limite que nos faz pensar e nos leva a agir. Eu tenho dito e disse aqui que no retorno, vereador Celso, se me permitir, nós estaremos solicitando uma comissão transitória para que se efetivamente fale, trabalhe, busque caminhos e soluções para esse o problema que nos aflige. Eu comentei já que a nossa ação de tratamento, junto ao SAIQI, a ETA 2, né, pode ser aberta para Canela. Esse é o primeiro passo para que se resolva o problema de Gramado. É não abrir. Canela tem uma adutora e Gramado tem outra adutora. E tem que se aumentar bombeamento, evidentemente. E tem que se aplicar o dinheiro do PAC 2, que o nosso ex-prefeito Pedro Bertolucci e o prefeito Nestor fizeram com que Gramado e Canela tivesse uma verba de aproximadamente 30 milhões de reais. E eu vejo muito pouco recurso aplicado, tanto em Gramado como em Canela. Portanto, nós temos que nos debruçar seriamente sobre isso e fazer com que a Corsã ou caminhe mais rápido, ou nós vamos passar a pensar em administrar a própria situação. Muito obrigado. Coloco a palavra à disposição do segundo orador inscrito, vereador João Teixeira. Peço a palavra. Com a palavra. Boa noite a todos. Saudar o presidente, secretário, colegas vereadores, vereadora, a imprensa, em nome do Carlos Henrique, ex-vereador Gerson Sorgertz, líderes comunitários, Neuci, vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Várzea Grande, Zélio Bordim, Rolf Naumann e Jair Portulã do Mar, assessores, funcionários, internautas e toda a comunidade que nos prestigia nessa noite. Quero iniciar falando, na última sessão, tenho reiterado isso ao longo
do meu trabalho aqui na Câmara, no sentido de trabalhar. É um pedido da Lucinese, que é para parar de falar, quando tira foto. Fazer a preocupação que nós temos que ter com o crescimento da cidade, principalmente na questão ambiental, crescer com sustentabilidade. E faz já umas 2 semanas, o então presidente da Associação de Moradores do Bairro Piratini passou uma matéria para mim sobre a taxa de preservação ambiental que a cidade de Bombinhas criou, Santa Catarina, a qual eu e o assessor Anderson estamos já nos inteirando do assunto, imprimindo a matéria, estudando, e eu quero deixar claro que farei também um pedido de providência ao Executivo para que faça um estudo, uma implantação de uma taxa semelhante, principalmente às pessoas que vêm, né, no mesmo dia para cá e acabam retornando, que tenham participação, né, nessa questão de preservação do nosso meio ambiente. Tenho dito assim, aquelas pessoas que construíram o Lago Joaquim da Rita Ribeiro, Lago Negro e outros pontos turísticos da cidade de Gramado, construídas a muitas mãos, isso há 50, 60 anos atrás, da dificuldade que se tinha na época, e fizeram, e a nossa responsabilidade muito maior na preservação disso. Então, eu estarei encaminhando um pedido de providência ao Executivo para que faça um estudo, e bem como a implantação de algo semelhante numa taxa de preservação ambiental, que aí tem várias regras, né, de pessoas que nos visitam, moradores aqui não pagam, quem ficar mais que um dia na cidade, ficar hospedado, só paga uma taxa também, então tem várias considerações, mas muito pertinentes. Eu acho que é importante, como falei na outra vez, temos que nos debruçar a cada roda de conversa, nós temos que debater e criar alternativas para preservar o que Gramado tem de maior, que é a nossa beleza natural, sob pena de, quem sabe, nossos filhos e netos não poderem usufruir do que hoje nós temos. Então, essa é a nossa responsabilidade, principalmente como homens públicos, a qual nós fomos eleitos pela comunidade. Vou falar de alguns pedidos de providência também, que fiz durante a semana passada. A vereadora Manu também fez solicitando no dia de hoje readequação na rede de luz da Escola Municipal Presidente Vargas, Avenida Central. Já tinha feito em 2013, você também tinha feito, eu também fiz em 2013 e 2014. É só informar que a obra já está licitada, e deve começar já nos próximos dias uma reforma geral, toda a parte elétrica daquela escola. Então, essa nossa preocupação, vereadora, deverá ser atendida, então, nos próximos dias. Também estive visitando o Conselho Tutelar hoje, a sede, a qual eu acho que para nós podemos fazer um bom trabalho. Aqui a Câmara sempre tem procurado melhorias, fez uma ampla reforma, quando acho que era o presidente Giovanni, presidente Jaime também, e eu acho que para nós fazermos bom trabalho, nós temos que sentir bem no local que nós trabalhamos. Então, eu estive visitando a sede lá do Conselho Tutelar, tem paredes com rachaduras, tem uma preocupação que acaba desabando, esses ventos que tem dado aqui. Então, eu estou solicitando uma reforma na sede lá do Conselho, e também aproveitando que o Executivo faça um estudo para que a função do Conselho Tutelar seja melhor remunerado. É uma função, é um trabalho, assim, muitas pessoas falam que de repente não teriam como fazer esse trabalho, ficar 24 horas de plantão na madrugada, principalmente na madrugada, que tem que trabalhar, são chamados a ir em lugares, né, que talvez não tão seguros, alguns acompanhados da Brigada Militar, para receber o valor que recebe, comparando com tantas outras
funções, né, que tem. Também, referente à fala do presidente Jaime, em agosto de 2014, fiz um pedido de providências ao Executivo para que fizesse uma realização de um estudo de geoprocessamento dos recursos hídricos do município de Gramado, justamente para vermos as nascentes, né, e muitas existem na cidade, e muitas delas, ou praticamente quase todas, estão poluídas. Então, nesse sentido, também visava, e continua ainda visando, o quê? Quem sabe nós procurarmos alternativas, postos de água, para ajudar também no nosso abastecimento próprio da cidade. Muito se fala na questão da privatização da água e do esgoto, desse serviço, mas uma coisa temos que saber: a água vem de outro município. E aí, nesse caso, talvez há um risco muito grande de nós privatizarmos o serviço e continuarmos na mão de uma estatal, a qual pode cobrar o que achar bem entender. Então, tem que ser muito bem estudado quanto a isso. Também na barragem dos Pinheiros, eu não tenho ideia de quantos e quantos milhões foi colocado até hoje naquela barragem, há mais de 20, 30 anos, não me lembro. Se passaram já alguns prefeitos, Pedro, Nelson, Nestor, acho que foram os três desde que tem aquela obra, e até hoje, para abastecimento nem se fala, né? Se nem para lazer não serve, quem dirá para abastecimento. Então, eu acho que também não é só questão de vontade política, né? Mas nós vermos as prioridades e o dinheiro público foi colocado até hoje lá naquela barragem, e de nada até o momento está servindo, a não ser para um depósito muito grande, de resíduos fecais. Aproveitando também, o presidente falou, eu não ouvi muito bem, serão os astronautas, quem dizendo que a Terra é azul, e agora Gramado é azul. É assim como, né, então há muito tempo já foi de outras cores, agora Gramado também é azul, veste o azul. Ontem teve uma festa bonita, e assim como também já foi feito ao Esporte Clube Internacional, eu proponho que esta casa faça aqui um ofício. Temos um jantar dia 19, todos estão convidados, para que a Câmara faça também a entrega de um ofício, a entrega de uma placa ao Grêmio Futebol Porto Alegrense, porque tenho certeza que a estada, tanto do Grêmio quanto do Inter, uma cidade como a nossa, eleva também, e muito, o nome da cidade, da região. Então, acho meritório, desculpa usar a sua palavra, mas acho meritório que a Câmara faça esse ofício, juntamente com uma placa, para que possa ser entregue no dia 19, na segunda-feira, a qual desde já convidamos a todos, independente de sermos gremistas ou colorados, mas nós somos gramadenses e temos que prestigiar esse time que aqui, até porque muitos títulos grandes que o Grêmio conquistou, que eu tive a oportunidade de presenciar, de prestigiar, passaram programado, porque aqui, naquela época, eles faziam presente. Então, acho meritória essa homenagem. Obrigado, boa noite. A placa será feita, né, e vou solicitar aqui a bancada gremista da casa, né, já que não que eu me negue a entregar, absolutamente é meritório, mas é que a bancada gremista, apesar de ser minoritária, que a bancada gremista entregue. Nesse momento, comunico que são inscritos para o próximo grande expediente, na próxima sessão ordinária. Primeiro vereador inscrito, vereador Leonildo Noel. Segundo vereador, vereadora Manu Calhar. Como não temos projetos para votação nessa sessão, passamos
Passamos a um pedido de informações. Pedido de informações número 1 de 2015. Coloco em discussão, pedido de informação, número 1 de 2015, o vereador Evandro Mosquen, que solicita informações sobre contratos com empreiteiras, pavimentação asfáltica. Palavra à disposição dos senhores vereadores. Em votação. Pedido de informações 1 de 2015. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Aprovado por unanimidade. Aviso do presidente. Solicito aos vereadores, para que se conste em ata, que declinem os presidentes das comissões, declinem o nome dos vereadores que compõem cada comissão, bem como a função, o cargo de cada comissão. Por gentileza, quem preside comissões, para que fique registrado e conste em ata. Presidente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação é presidida pelo vereador Giovanni Colório, tendo como vice-presidente o vereador João Teixeira e como relator o vereador Rafael Ronsoni. Perfeito. A Comissão de Direitos Humanos é presidida pela vereadora Manu Cagliari, vice-presidente, vereador Evandro Mosquen, e relator, vereador Rafael Ronsoni. Perfeito. Presidente, a Comissão de Cultura, Desenvolvimento e Turismo, ela vai passar por uma leve mudança e nós teremos uma votação de um novo integrante na próxima sessão extraordinária, que ocorrerá amanhã, devido a um dos vereadores que compõem está abrindo mão do cargo da comissão. Perfeitamente. Daí, posterior a isso, faremos a nova eleição. Faremos amanhã, então, a alteração que se fizer necessária. Tem mais alguma comissão? A Comissão Tem mais uma. Saúde, Educação e Meio Ambiente, presidente Leonildo Noel, Não retiro. vice-presidente João Teixeira e relator Celso Fiorese. Perfeitamente. Questão de ordem, presidente. Sim. Eu fui eleita ouvidora desta casa no primeiro ano. Meu mandato foi reconduzido pelo segundo ano, Sim. mas neste momento eu preciso entregar o cargo e nós precisamos fazer uma nova votação na sessão ainda de hoje. Sim. Então, se o senhor quiser Sim. levantar a sessão ou, enfim, fazer diretamente a votação. Sim. Podemos também, já que amanhã nós vamos ter sessões extraordinárias, fazê-lo antes da sessão de amanhã e já votamos amanhã em uma das duas sessões, pode ser? Acho que pode. De acordo? De acordo. Ok? Eu consulto aos senhores vereadores qual é a preferência. Se é de se fazer duas sessões extraordinárias amanhã, uma às 14 e uma logo após, 14h30 ou 15, dependendo do tempo que vamos levar, ou se devemos marcar essa outra com 48 horas. Aí nós temos que voltar na quarta-feira. Para aprovar Se qual as projeto? bancadas. Para aprovar qual projeto, presidente? Projetos são projetos de professores que nós estamos necessitando. Só queria salientar que eu não me recordo de ter passado esse projeto pela comissão. Então, não teria como nós marcarmos É sessão. que o senhor ainda. não compareceu à casa hoje, então o senhor não sabe. Eu compareci. Presidente, uma questão de Absolutamente. ordem. Eu estive, Então, eu estive numa gostaria- reunião, inclusive, com a vereadora Manu e o vereador Evandro Mosquen, na parte da manhã. Não. E nós fomos buscá-los. O vereador Giovanni hoje estava viajando. Não conseguimos falar com ninguém da comissão e, por essa razão, evidentemente, tem um parecer, mas não tem aprovação da comissão. Por isso que eu pergunto. Presidente, então, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, realmente hoje eu estive o dia todo em viagem, cheguei Sim. no final da tarde, mas tenho parecer favorável do nosso departamento jurídico. Nós sabemos que é um projeto de suma importância, que diz Exatamente. respeito à educação do município, né, a contratação excepcional de professores. Então, eu solicito e consulto os meus colegas da comissão se nós podemos, agora, no final da sessão, somente dar o parecer favorável, assinar os pareceres favoráveis para que esse projeto possa ser votado amanhã e que nós não corramos o risco de, daqui a pouco, ter algum problema com, especialmente, a área de vital importância para o município, que é a educação. Eu pergunto ao PMDB se está de acordo em fazermos as duas sessões amanhã, uma após a outra,
Se o PSDB está de acordo? Sim? Bancada do PSDB? Entendo que Sim. PMDB? A bancada do PMDB entende que tem que marcar uma sessão amanhã, né? E aí, na quarta-feira, seria a sessão do autógrafo, para debater este projeto aqui, presidente. Lembrando, presidente, que esse projeto ele foi protocolado no dia 9 de janeiro, na sexta-feira. É verdade. Então, a dirigência de um projeto desta monta tem que ser do executivo, né, e não cobrar de vereador para analisar um projeto em pouco tempo, um projeto importante, sim, mas que precisa de uma análise e, efetivamente, eu tenho certeza que a comissão e os demais vereadores farão. Nós assodamos o tempo exatamente pela importância do projeto. Não seria diferente, nós deixaríamos ele para a volta. No entretanto, na volta, nós vamos ficar sem professores de inglês que estão solicitando ali, são 2 ou 3 professores. E, evidentemente, o vereador coloca com certeza, e é isso aí mesmo. Houve um assodamento e nós, infelizmente, nós teremos que ir. Então, eu vou consultar as demais bancadas. Fazemos uma amanhã e uma quarta-feira. Quarta-feira pela manhã. Melhor? Uma amanhã às 2 horas, uma quarta de manhã? A bancada do PMDB entende dessa forma, presidente. Sim. Bancada do PSDB, concorda? Pode ser? Uma amanhã e uma quarta-feira, bancada do PP. Que horas na quarta-feira? 9 horas, 10 horas? 9 horas, pode ser? 9 horas, concorda? Então está marcado uma sessão para amanhã, 14, e uma sessão para quarta-feira, no dia 14 de janeiro, às 9 horas da manhã. Conforme a Resolução 3 de 2009, que cria a Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de Gramado, solicito ao plenário que faça uma indicação de um vereador para o cargo de ouvidor e 2 vereadores para ouvidores substitutos, tendo em vista o mandato dos vereadores que compõem a ouvidoria, que se encerra no mês de janeiro de 2015. Pode ser? Pode ser amanhã, se os colegas entendem. Pode ser? É verbal. Hoje ou amanhã? Amanhã? A gente discute no final da sessão e amanhã a gente Aí falamos, então... Exato. Certo. Amanhã, então, fica acertado que vamos escolher o ouvidor e os ouvidores adjuntos. Passamos às explicações pessoais. Conforme o artigo 127, item 5º do regimento interno, com espaço de até 10 minutos para cada vereador, a palavra à disposição dos seus vereadores. Nada mais sendo a constar, convoco os vereadores para a sessão extraordinária de amanhã, às 14 horas, para as fiscalizações da parte da manhã. Agradeço a presença de todos os vereadores da comunidade. Dou por encerrado o trabalho da presente sessão. Obrigado e boa noite.